Quando os mergulhadores finlandeses saíram da caverna de Devanakandu nos dias 19 e 20 de maio de 2026, trouxeram com eles 4 corpos e um conjunto de equipamentos de mergulho. Entre os equipamentos havia câmeras GoPro. Mônica Montefalcone levava uma GoPro em praticamente todos os mergulhos que fazia. Era parte do seu trabalho como pesquisadora de ecossistemas marinhos. Documentar o que via embaixo d'água não era um capricho de turista. Era metodologia científica. E naquela manhã de 14 de maio, quando o grupo entrou em Devanakandu, as câmeras foram junto. As GoPros foram entregues pela equipe finlandesa à polícia das Maldivas, logo após a recuperação dos corpos. Estão sob custódia. Fazem parte de uma investigação criminal aberta simultaneamente em 2 países, nas Maldivas e na Itália, onde a Procuradoria de Roma investiga o caso como homicídio culposo. O conteúdo dessas câmeras ainda não foi divulgado. Nenhuma imagem, nenhum segundo de vídeo, nenhum frame foi publicado. E é exatamente isso que faz esses arquivos serem, neste momento, as provas mais importantes de todo o caso. Porque se as câmeras estavam ligadas quando o grupo entrou na caverna, elas podem ter registrado o que nenhuma testemunha conseguiu ver. O problema é que ninguém sabe o que está lá dentro. E dependendo do que estiver, o que hoje parece um acidente trágico pode se tornar algo consideravelmente mais complicado. Se você ainda não está inscrito nesse canal, inscreve agora e ativa o sininho, porque esse caso está se desenvolvendo enquanto você assiste esse vídeo. E cada novo detalhe que vem a público muda a forma como você vai entender o que aconteceu em Devanakandu. Deixa um comentário com o que você acha que está gravado nessas câmeras. E para entender por que as GoPros recuperadas de Devanakandu são tão centrais para essa investigação, você precisa entender o que uma câmera subaquática efetivamente capta num ambiente de mergulho técnico em caverna, e o que ela não consegue captar. Uma GoPro montada num capacete de mergulho grava tudo que está na direção em que o mergulhador está olhando. Em água limpa, com boa visibilidade, o ângulo grande e a qualidade de imagem são suficientes para registrar detalhes a vários metros de distância. Mas dentro de uma caverna, a 55 metros de profundidade, sem luz natural, com visibilidade dependente exclusivamente das lanternas de mergulho, a imagem é completamente diferente. O que a câmera capta é um cone de luz no meio de escuridão total. Tudo além do alcance da lanterna é simplesmente preto. Mônica Montefalcone levava uma GoPro em praticamente todas as imersões científicas que realizava. O marido, Carlo Sommacal, confirmou isso à imprensa italiana nos dias seguintes à tragédia. Para uma pesquisadora de ecossistemas marinhos que documentava corais, posidônias e biodiversidade subaquática, a câmera era tão básica quanto um caderno de anotações. Ela estava habituada a operar equipamento de vídeo embaixo d'água, enquanto simultaneamente gerenciava a própria segurança no mergulho. Era uma habilidade construída ao longo de anos e de cerca de 5.000 imersões. O que os investigadores italianos e maldivenses esperam encontrar nessas gravações é uma linha do tempo. Se as câmeras estavam ligadas desde antes da entrada na caverna, o que seria consistente com o comportamento de uma pesquisadora em missão de documentação, elas podem ter registrado o momento exato em que o grupo cruzou a entrada de Devanakandu. Podem ter registrado a descida até a primeira câmara, depois para a segunda, depois para a terceira. A câmara mais funda, onde 4 dos 5 corpos foram encontrados juntos. Podem ter registrado os últimos minutos antes de qualquer coisa dar errado. E, dependendo do que der errado, uma câmera pode registrar isso também. A toxicidade de oxigênio, uma das hipóteses mais discutidas pelos especialistas desde o início do caso, produz um colapso neurológico que pode se manifestar como convulsão sem nenhum sinal prévio. Se um dos mergulhadores entrou em convulsão dentro da caverna, isso geraria uma perturbação física que teria consequências imediatas para a visibilidade. O sedimento do fundo, levantado por movimentos bruscos num espaço fechado,
reduz a visibilidade a zero em questão de segundos. Numa câmera, isso apareceria como uma transição abrupta de imagem nítida para escuridão ou névoa marrom. A sequência dessa transição, quem entrou em colapso primeiro, como os outros reagiram, qual direção tentaram tomar, é exatamente o tipo de informação que uma investigação de acidente precisa para reconstruir a cadeia de eventos. Gianluca Benedetti foi encontrado na entrada da caverna, não nas câmaras internas. Seu tanque estava vazio. Isso levanta uma questão que as gravações podem responder com precisão que nenhum testemunho verbal conseguiria. Benedetti estava tentando sair quando o tanque acabou ou estava tentando entrar para ajudar os outros? A diferença entre as duas coisas não é pequena. Se ele estava saindo, o colapso do grupo ocorreu antes de ele chegar às câmaras mais profundas. E ele estava tentando escapar sozinho. Uma sequência de eventos que levanta perguntas sobre o que exatamente aconteceu nos momentos que o separaram dos outros 4. Se estava entrando, ele sabia que havia um problema lá dentro e foi em direção a ele, o que seria consistente com o perfil de um instrutor profissional que assumia responsabilidade pelo grupo. Há ainda um detalhe técnico que os investigadores vão precisar resolver antes de saber se as gravações são utilizáveis. A pressão. A 55 metros de profundidade, a pressão absoluta é de aproximadamente 6 atmosferas, 6 vezes a pressão ao nível do mar. Uma GoPro convencional é classificada para profundidades muito maiores e suporta essa pressão sem problema. Mas os corpos ficaram no fundo da caverna por 4 dias antes de serem recuperados. E durante parte desse tempo, as câmeras estiveram com eles. Os mergulhadores finlandeses que fizeram a recuperação trabalharam no ambiente mais interno do sistema, onde as condições de visibilidade, corrente e sedimento são as mais adversas. O estado físico das câmeras quando foram entregues à polícia não foi divulgado, e esse é um detalhe que importa muito. Se as câmeras estavam funcionando e as gravações são recuperáveis, elas representam algo extremamente raro em investigações de acidente de mergulho. Evidência audiovisual direta do momento do incidente. A maioria dos acidentes subaquáticos é investigada exclusivamente a partir de autópsias, análise de computadores de mergulho e depoimentos de sobreviventes, quando existem. Nesse caso, 5 das 6 vítimas morreram. O único sobrevivente do grupo foi o mergulhador militar que entrou depois, e os computadores de mergulho, que registram profundidade, tempo e histórico de pressão, ainda estão sendo analisados junto com as câmeras. Mas há um cenário que os investigadores precisam considerar e que transforma a questão das gravações em algo ainda mais delicado. E se as câmeras registraram algo que contradiz a versão que alguma das partes envolvidas apresentou? A operadora italiana Albatros Top Boat disse que não autorizou o mergulho em caverna. O governo das Maldivas disse que a autorização era para a amostragem de corais, não para a espeleologia. Se as gravações mostrarem uma conversa, um gesto ou uma decisão tomada no momento da entrada que contrarie qualquer uma dessas declarações, o nível de complicação jurídica do caso sobe consideravelmente. Há um detalhe no caso de Devana Candu que apareceu brevemente nos primeiros dias de cobertura jornalística e depois foi engolido pela urgência das operações de busca e recuperação. Havia uma 6ª pessoa que deveria ter entrado na água com o grupo naquela manhã. Era uma estudante de doutorado da Universidade de Gênova, identificada pela imprensa italiana apenas como colega de Mônica Montefalcone e Muriel Odenino. Chegou até o ponto de entrada junto com o grupo. E no último momento, por razões que ainda não foram totalmente esclarecidas publicamente, decidiu não mergulhar. Ficou no barco. Assistiu ao grupo desaparecer embaixo d'água. E às 13h45, quando o alarme foi acionado, estava a bordo do Duke of York, entre os que esperavam na superfície. Segundo a Divernet, publicação especializada que tem acompanhado o caso com o maior nível de detalhe técnico, essa jovem, a única pessoa que estava com o grupo no momento imediatamente anterior à entrada na caverna
e sobreviveu, está cooperando ativamente com a investigação. Ela viu o grupo preparar o equipamento. Ouviu a conversa sobre o plano de mergulho. Estava presente quando a decisão de entrar em Devanakandu foi tomada. O que ela testemunhou antes da entrada é material de inquérito em 2 países. Porque as 2 investigações abertas têm objetivos diferentes, e é importante entender isso para acompanhar o que vem pela frente. A investigação das Maldivas, conduzida pela Polícia do Serviço das Maldivas, com apoio da Força Nacional de Defesa, está focada em apurar se os operadores da embarcação tomaram as precauções corretas. As palavras são do próprio comunicado governamental. Isso significa examinar se o Duke of York tinha as autorizações adequadas para o tipo de mergulho realizado, se houve negligência operacional no gerenciamento do grupo e se o alerta meteorológico amarelo que estava em vigor naquele dia deveria ter impedido a atividade. O Ministério do Turismo das Maldivas já suspendeu indefinidamente a licença de operação do Duke of York, uma medida que sinaliza que o governo considera que houve falha regulatória, mesmo antes do resultado formal da investigação. A investigação italiana, aberta pela Procuradoria de Roma, tem um escopo potencialmente mais amplo. O crime investigado é homicídio culposo, morte causada por negligência, imperícia ou imprudência. A Procuradoria ainda não identificou publicamente um alvo, mas a estrutura jurídica do crime culposo na legislação italiana permite que o alvo seja qualquer pessoa que, por ação ou omissão, tenha contribuído para criar as condições que levaram às mortes. Isso pode incluir quem autorizou o mergulho, quem liderou o grupo dentro da água, quem operou a embarcação, quem vendeu os pacotes ou quem forneceu o equipamento. A Albatros Top Boat, operadora italiana conectada ao Duke of York, foi uma das primeiras a se posicionar publicamente. Através da representante legal, Orietta Stella, a empresa afirmou que nunca teria autorizado um mergulho em caverna a 50 metros e que a programação aprovada para o grupo era de coleta de amostras de corais em profundidades padrão. Essa declaração, se verdadeira, transfere a responsabilidade pela decisão de entrar na caverna para o grupo ou para a liderança do mergulho no local. Mas, se as gravações das GoPros ou os depoimentos contradisserem essa versão, se mostrarem que havia conhecimento ou mesmo incentivo por parte da operação, a posição jurídica da empresa muda completamente. O porta-voz do governo das Maldivas, Mohammed Hussein Sharif, forneceu um detalhe importante em declaração à imprensa. A autorização concedida ao grupo era para a pesquisa de corais em Devanakandu, mas não especificava penetração de caverna. O que não sabíamos era que seria um mergulho em caverna, disse Sharif. Porque, como qualquer mergulhador sabe, é uma disciplina completamente diferente, com seus próprios desafios e riscos, especialmente naquela profundidade. Essa declaração confirma que o governo emitiu uma autorização, mas argumenta que essa autorização foi excedida pelo grupo. A questão que permanece sem resposta é se alguém com autoridade sobre o grupo, no barco, na operadora ou dentro do próprio grupo, sabia ou deveria saber que aquela caverna específica exigia qualificação técnica que nem todos os membros tinham. O instrutor Shafraz Naem, que explorou Devanakandu mais de 50 vezes com licença especial de exploração profunda e atua como consultor da regulamentação de mergulho das Maldivas, foi direto ao ser consultado pela agência ANSA. Todo mundo sabe que as regras foram quebradas. Naem descreveu a caverna com conhecimento de causa. A entrada entre 55 e 60 metros. A primeira câmara alcançada pela luz. A escuridão total a partir da segunda. As passagens que se estreitam. Os pontos onde a caverna bifurca e aprofunda. Não é um mergulho para ser feito com ar normal ou sem experiência em mergulho técnico ou treinamento em caverna, disse. O equipamento aparente do grupo era recreativo padrão. Não as misturas de gás nem o treinamento específico que aquele ambiente exigia.
E então, existe uma camada que está completamente fora do alcance das investigações formais, mas que Carlos Somacal colocou no centro de tudo o que disse publicamente: a incongruência. Mônica tinha 5.000 mergulhos. Era professora de ecologia marinha. Havia trabalhado naquela região antes. Conhecia a literatura sobre mergulho técnico. Ela nunca colocaria a vida da Georgia em risco conscientemente, disse Carlo. Algo inesperado aconteceu lá dentro, porque o comportamento que os fatos sugerem não é compatível com a pessoa que eu conheço. Essa frase carrega um peso que vai além do luto. É a declaração de um homem que passou décadas conhecendo alguém e que não consegue fazer os fatos se encaixarem com esse conhecimento. E essa não é uma sensação que uma investigação criminal consegue resolver, independente do que as gravações mostrem. As GoPros estão sob custódia. Os computadores de mergulho estão sendo analisados. A sexta pessoa está depondo. As duas procuradorias estão trabalhando. E em algum ponto, semanas ou meses à frente, parte do que está nessas câmeras vai se tornar pública, seja como evidência num processo judicial, seja como resultado de investigação jornalística, seja como relatório técnico de algum dos organismos envolvidos. Quando isso acontecer, a sequência do que ocorreu dentro de Devanakandu entre a manhã de 14 de maio e o momento em que a equipe finlandesa chegou lá dentro vai, finalmente, ter uma forma. Até lá, há uma câmera que gravou algo. E o oceano, por enquanto, está guardando o segredo. Esse caso ainda está se desenvolvendo. As câmeras foram recuperadas, mas o conteúdo não foi divulgado. A investigação está aberta em 2 países. A sexta pessoa está cooperando. E os laudos técnicos dos computadores de mergulho ainda não foram publicados. Quando qualquer um desses elementos vier a público, esse canal vai cobrir. Então, se você ainda não está inscrito, o momento é agora, porque a próxima atualização importante desse caso pode mudar completamente a leitura de tudo que vimos até aqui. Deixa nos comentários. O que você acha que as câmeras registraram? E o que você acha que Carlos Somacal quis dizer quando disse que o comportamento que os fatos sugerem não é compatível com a pessoa que ele conhecia? Até o próximo episódio.